Oi, tudo bem? Nessa atividade de língua portuguesa, você vai localizar no livro essas páginas 129 e 130 e você vai ler esse texto. A atividade que você precisa fazer no livro está na página 131 e eu vou explicar. A primeira coisa que você vai fazer é a leitura do texto. Ele está nos trechos 2B e 2C das atividades nessas páginas que eu já falei para você. Peça a ajuda de um adulto se você precisar, se não pode ler sem ajuda mesmo. E eu quero que você preste muita atenção numa coisa que vai acontecer quando você ler ou quando o adulto ler, na hora que aparecer um sinal de pontuação na escrita do texto, por exemplo, uma vírgula, um ponto final, um ponto de exclamação. Eu quero que você perceba a mudança da leitura na hora que aparece esse sinal de pontuação. Uma outra opção é você assistir o vídeo neste link aqui. Na letra A, você vai marcar nas atividades 2B e 2C do livro, páginas 129 e 30, os sinais de pontuação que aparecerem. Você vai escolher uma cor clarinha de lápis de cor para que o sinal de pontuação apareça. Pode ser amarelo, verde claro, cor de laranja clarinho, cor de rosa, qualquer cor clara. Aqui no trecho em azul da atividade, você tem a explicação sobre cada sinal de pontuação, o que ele faz no texto. Vamos ler. Os sinais de pontuação têm o objetivo de, ou seja, para que eles servem? O que eles fazem? Representar pausas na fala. Se a gente quer representar uma pausa, para a gente respirar ou para dar uma entonação no texto, nós podemos usar a vírgula, se a frase não terminou, ou o ponto final, quando termina a frase. Também é usado, mas é menos comum, o ponto e vírgula, que é este sinal aqui. Quando nós queremos indicar que a frase acabou, nós usamos o ponto final. Nós usamos também o ponto de exclamação, mas o ponto de exclamação ele tem uma função especial, eu vou explicar depois. E também temos o ponto de interrogação, que é usado para terminar uma frase. Ele também tem uma explicação especial sobre ele, porque ele é usado em alguns momentos. Depois de algum desses sinais de pontuação, a próxima frase, olha, isso daqui é muito importante. A próxima frase, ela começa sempre com a primeira letra maiúscula. Então, a letra maiúscula também faz parte da pontuação, porque ela vai indicar que uma frase terminou e quando ela aparece, significa que começou uma nova frase. Olha para que serve o ponto de exclamação, para expressar emoção. Olha, exclamação. Então, quando é uma frase que a pessoa que ler vai dar uma emoção para a frase, você vai encontrar esse sinal de pontuação no final da frase. E quando nós terminamos uma frase, mas essa frase é uma pergunta que nós estamos fazendo ou que o autor do texto fez, nós usamos a interrogação. Esses sinais de pontuação, exclamação e interrogação, eles representam entonações. O que é entonação? É uma forma diferente de a gente ler. Por exemplo, quando eu faço uma pergunta, quantos anos você tem? Eu falo desse jeito. E essa frase termina com um ponto de interrogação, porque é uma pergunta. E o ponto de exclamação? Ele mostra uma emoção. Por exemplo, que alegria! Você não fala uma frase séria, você fala com emoção. Dá para perceber essa emoção na frase que termina com o ponto de exclamação. Você precisa prestar sempre atenção nisso. E quando a próxima frase é uma fala de um personagem, você usa 2 pontos. Quando a frase que está escrita
é uma fala. Então, antes da fala de um personagem, você vai perceber sempre um travessão. Veja se você encontra isso no texto do livro Emai. E se você quer indicar que a seguir haverá uma explicação, quando vai ter uma explicação, usar o 2 pontos. Se você vai separar itens de uma lista de várias palavras, você usa vírgula. E o principal de tudo, para que servem todos esses sinais de pontuação? Servem para organizar um texto escrito e acrescentar o ritmo à leitura. O que você vai fazer nesta próxima atividade? Você vai preencher o quadro, esse quadro é da página 131, vai escrever os sinais de pontuação, dar um exemplo, né, dele, colocar o sinal, escrever o nome dele, e aqui do lado direito, que é a segunda coluna, você vai explicar qual que é a função dele, para que ele serve. Você pode copiar daqui, combinado? Na atividade 2, nós temos a letra cursiva. O tipo de letra que nós mais usamos, para quase tudo a gente encontra essa letra. Não é a letra cursiva, é a letra bastão. Então, você tem que estar craque na letra bastão. Porque ela aparece em livros, revistas, jornais, gibis, no computador, na internet, no celular. Mas existe um outro tipo de letra que você precisa praticar também. São as letras cursivas. Nós usamos a letra cursiva para escrever de forma manuscrita. Se vamos escrever no papel, por exemplo, uma receita, uma lista de compras, nós usamos a letra cursiva. Porque quando nós sabemos fazer esse tipo de letra e temos bastante prática, ela é mais rápida de fazer. Então, vamos estudar essa letra. Esse formato de letra ele é mais difícil, ele precisa respeitar o espaço das linhas do caderno. O que você tem que observar? A altura da letra. Tem letras que são mais altas e ocupam mais espaço na linha, e letras que são mais baixas e ocupam menos espaço na linha. Observe todas as letras cursivas que tem aqui. Veja se ela é alta, ocupa bastante espaço, ou é baixa. Se você tiver o caderno de caligrafia com você, você pode perceber que tem uma linha mais estreita e uma linha mais larga. Essa linha ajuda a você traçar essas letras. Então, você vai observar todas essas letrinhas e ver quais são as letras altas e quais são as letras mais baixas. Existem letras que passam para baixo da linha também, veja. Veja essas letras. Não é a maioria, mas algumas delas você vai precisar fazer isso. Preste bastante atenção aqui neste material, ele vai te ajudar bastante. Como você faz para traçar? Quando for escrever, você precisa deixar o lápis no papel até terminar a letra. Exceções, quer dizer, quando não acontece isso? Quando você vai fazer o pingo no I e no J. E o corte no T também, é depois que terminar de fazer a escrita. Isso acontece só nas letras minúsculas. E nas letras maiúsculas? Você vai fazer o corte no F também. Então, você faz a letra F, tira o lápis do papel e faz o corte. Se você tem como imprimir essa folha, é só você contornar cada letra. Se você não vai imprimir, olhe com bastante atenção cada uma das letras, veja o espaço que ela ocupa nas linhas e faça no seu caderno. Pode usar 2 linhas do caderno e fazer as letras bem grandonas mesmo, para você conseguir prestar atenção na altura da letra e no espaço que ela ocupa na linha. Combinado? Nós temos mais uma tarefa aqui. Atividade B. Lista de palavras do texto usando a letra cursiva. É mais uma forma de você praticar. Pode ser que não fique bom na primeira vez que você faça. É muito normal. Então, você vai copiar as listas aqui. Eu vou ler para você. Leia junto comigo. Lembre-se, nas palavras escritas com letra maiúscula, lembre-se,
Nas palavras escritas com letra minúscula, o lápis vai ficar encostado no papel até terminar de escrevê-las. Nas palavras que começam com letra maiúscula, existem algumas exceções. Quando o traçado da letra termina em cima ou do lado esquerdo, precisamos tirar o lápis do papel para continuar a escrita da palavra. É porque não dá para emendar essas letras com a palavra. Então, aqui nós temos alguns exemplos das letras maiúsculas: D, F, H, I, O, P, S, T, V e W. Não tem como continuar a escrita da palavra sem tirar o lápis do papel. Preste atenção e use as letras maiúsculas quando elas aparecerem. Copie essas duas listas em seu caderno, usando a letra cursiva. Use letras maiúsculas e minúsculas conforme a escrita de cada palavra na lista. Personagens. Personagens são nomes de pessoas. A gente chama de nomes próprios. E, na regra da língua portuguesa, os nomes próprios começam com a primeira letra maiúscula. Quando tem dois nomes, também. O primeiro nome começa com a primeira letra maiúscula e o segundo nome também. Preste bastante atenção. Você vai consultar na página anterior para saber como é o traçado dessas letras e vai fazer no caderno. Aqui temos os lugares. Os lugares não são nomes próprios. Então, eles começam com a primeira letra minúscula, a não ser que você use uma dessas palavras para começar a frase. Mas aqui é uma lista. Então, as palavras vão começar com a letra minúscula mesmo. E você vai escrever deste jeito, só que usando a letra cursiva lá no seu caderno. Você pode fazer como eu expliquei antes, usar duas linhas do caderno e as letras vão ficar bem grandes. Pode fazer assim, não tem problema. Mas preste bastante atenção na altura da letra e também em deixar o lápis sempre no papel e só tirar o lápis quando terminar a palavra. Combinado? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Bom estudo para você. Um abraço e até mais.